Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos extrair curvas de nível usando aqui as ferramentas de análise do ArcGIS Pro. Para isso o nosso dado será um modelo digital de terreno, aqui representado, que engloba essa região da bacia hidrográfica Laranja Doce. É bem importante nós recuperarmos o conceito, de curvas de nível, que nada mais são do que linhas que representam pontos que têm a mesma elevação em relação a um determinado nível de referência. Geralmente, esse nível é o nível médio dos mares, né? Então, essas linhas, elas são formas de representação do relevo em duas dimensões, né? Então, nós encontramos aí curvas de nível em cartas topográficas para representar aí a altimetria, ou seja, para representar a elevação do terreno, tá? Bem, os valores, né, dessas curvas de nível é o que nós chamamos de cota, tá? Então, qualquer ponto ao longo de uma curva de nível tem a mesma cota, né? Tem a mesma elevação em relação ao nível médio dos mares, né? Tem a mesma altitude, ok? Então, para nós extrairmos as curvas de nível, nós vamos usar aqui um modelo digital de terreno, tá? Então, nós precisamos usar a ferramenta Contorno, tá? Que nós encontramos aqui na caixa de ferramentas Surface, dentro de Special Analysis Tools, tá? Então, se nós digitarmos aqui Contorno, ele vai já encontrar aqui para nós, tá? Ele pede o dado de entrada, então no caso aqui o nosso MDT, ele vai dar um nome para esse dado salvando dentro do banco de dados associado ao projeto. E aqui, gente, o intervalo, né, a equidistância das curvas de nível, ou seja, de quanto em quantos metros, por exemplo, eu vou querer, né, que uma curva de nível seja traçada. Então, isso está muito relacionado com a resolução do seu raster. Então, nesse caso aqui, nós temos um raster. Se nós formos aqui em Raster Information, nós temos um raster de 5 metros, tá, de resolução espacial. Então, neste caso, nós poderíamos pensar em traçar aí de 5 em 5 metros, que nós estaríamos sendo fidedigno à resolução do dado, né? Não seria adequado nós pensarmos aí num intervalo de 1 em 1 metro, por exemplo, porque não foi essa amostragem que foi feita no terreno, tá? Então, no caso aqui, cada pixel, né, representa aí 5 por 5 metros de área, tá? Então, atentem-se a isso. Aqui eu vou manter a mesma resolução do raster, tá? Um outro ponto interessante nós, se quisermos, né, verificar um exagero vertical, poderíamos alterar esses effector aqui, tá? Mas no exemplo aqui eu quero manter o dado original, tá bom? Aqui em Environments, é sempre interessante você marcar o sistema de coordenadas que você quer que saia, né, esse dado. Então, no caso, eu quero o mesmo sistema do dado de entrada, que é em Sirgas 2000 TM22 Sul, tá? A extensão aqui, nós podemos pedir para que ele processe, né, esse dado para a mesma extensão da bacia, tá? Aqui tem uma série de outras opções aqui, tá? Nós não precisamos, neste momento, nos preocupar com isso, porque nós queremos que ele apenas salve, né, gere as curvas seguindo aqueles critérios de 5 metros de equidistância nesse sistema de coordenadas, tá? E aí, pessoal, aqui o tipo, né, que nós queremos é o contorno, ou seja, as curvas de nível. Eu quero que ele extraia. Então, ele vai nada menos do que fazer uma interpolação aqui nesse MDT, né, das curvas, considerando aí a cada de 5 em 5 metros ele vai traçar uma curva, tá? Então, nós vamos executar. Lembrando que esse é um modelo de alta resolução espacial, né? Então, eu peguei aqui uma área relativamente pequena, então por isso que é relativamente rápido, mas se for uma área maior, aí vocês podem ter um pouco mais de trabalho, né? Porque pode demorar um pouco mais. Então, as curvas estão traçadas. Eu poderia vir aqui em contorno, aqui na simbologia, e pedir, né, para o ArcGIS me dar uma sugestão de cor para contorno, tá? Então, ele tem aqui já alguma simbologia, como curva de nível pensando em batimetria, aqui pensando em topografia, aqui também, né, uma outra
uma outra opção, então vou pegar essa mais clara aqui, tá? Nós podemos verificar aqui na tabela de atributos que no campo contorno, né, eu tenho aqui o valor das cotas, né, o valor de cada curva. Então, se eu observar, ó, ele está variando de 5 em 5 metros, porque eu pedi a equidistância de 5 em 5, tá? Então, veja que eu tenho aqui essa variação. Ok, ele gerou para mim 4.409 curvas. Algo interessante aqui, pessoal, seria fazer um clipe, né, para a região aqui da bacia. Então, poderia vir aqui em geoprocessamento e pedir a ferramenta clipe, de forma que eu quisesse aqui separar, né, deixar um pouco melhor delimitado essa região aqui da minha bacia, tá? Então, quando eu desligar aqui, ó, eu vejo que eu tenho as curvas só para a região da bacia, tá? Posso desligar aqui o mosaico também. Outro ponto interessante eu poderia pedir para ver, né, o label, né, ou seja, ver o valor das curvas, né? Então, veja que essas regiões aqui de drenagem, né, eu tenho uma declividade maior, então eu tenho um terreno mais íngreme, então as curvas são mais próximas umas às outras, né? À medida que eu vou indo para o topo, né, eu tenho regiões mais planas, então veja que isso aqui é uma excelente representação bidimensional da variação do relevo, né? E, obviamente, o valor das curvas auxilia essa interpretação. Então, aqui, se eu venho no layer que eu quero e marco label, ele vai carregar aqui para mim todos os labels de acordo com esse campo aqui, ó. Só que o valor das cotas, né, o valor de cada curva está na coluna contorno. Então, quando eu clico aqui, ele atualiza aqui para mim e ele dá o valor das curvas, tá vendo aqui, olha. Então, eu tenho aqui 425, 450, 455, né? Aí eu começo, por exemplo, a descer novamente, 445, 40, e vou descendo até 415, né? Então, o que é interessante aqui é não, de repente, mostrar todos os valores, mas mostrar em intervalos mais espaçados, né? Então, por exemplo, aqui eu estou vendo de 5 em 5, mas eu poderia pedir uma visualização que eu visse curvas a cada 50, né? Então, visse lá 300, 350, 400, 450 e assim vai. Então, para isso, eu tenho que escrever essa expressão aqui, ó, tá? Então, nesse momento, ele está mostrando todas as curvas. Então, eu preciso alterar essa expressão para colocar aqui uma condição, dizendo, olha, eu quero que você coloque para mim só de 100 em 100 ou de 50 em 50 e assim por diante, tá? Então, no site do próprio ArcGIS Pro, se você procurar Contour Labeling, né? Então, eu quero rotular os contornos, ele mesmo dá uma indicação aqui, né? Se você quiser, né, rotular intervalos, né, específicos, você pode usar a expressão abaixo, substituindo esse valor 100, né, esse valor aqui, pelo intervalo da sua preferência. Então, eu vou copiar aqui esse código e aqui, olha, eu vou substituir esse código aqui, lembrando que esse feature.elevation é o nome da coluna, então aqui eu tenho que trocar esse elevation por contorno, tá? Então, eu vou aqui, e neste caso, se eu manter esse 100, ele vai colocar de 100 em 100, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, de 50 em 50. Então, repara o que vai acontecer aqui, olha. Vocês já não vão ver mais as curvas, aquele monte, né, de números, tá? Então, veja que está variando aqui de 50 em 50, ó. Então, eu tenho uma visualização melhor, tá? Então, é uma forma aqui de você visualizar menos, né, labels, mas ainda assim você, né, tem uma descrição textual aí para essas curvas. Também posso alterar aqui, né, em label, né? Estou aqui, olha, eu posso mexer, por exemplo, deixar uma fonte menor, né? Então, lembrando sempre que ele fica executando aqui. Posso alterar, né, a cor aqui dessa fonte. Enfim, posso ir mexendo no tipo, né, de fonte. Posso colocar uma outro tipo de fonte aqui, tá? Então, ele vai atualizando e aí eu vou melhorando, né, a minha representação gráfica, tá? Mas eu queria mostrar aqui esse condicional para vocês, tá bom?
Então, pessoal, essa é a forma de se extrair curva de nível, que é uma representação aí do relevo, né? Uma representação 2D do relevo, ok? Usando aqui, então, o ArcGIS Pro. É isso, pessoal.